Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor, estou muito feliz de estar aqui com você nesta noite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. Juntos, porque eu estou aqui, não porque numa capacidade ou num nível superior, mas estamos aqui de igual modo, a mesma palavra que vai falar com você é a palavra que eu preciso ouvir. E quero declarar, não sei se os pregadores aqui também sabem o que é isso. Já vai há um mês aí que eu venho batalhando por uma palavra, tentando organizar um sermão, Cláudia. E assim, não consegui. Eu declaro que pastor Enéas sabe disso. Deus é um Deus organizado. E a gente tem que evitar os improvisos, né, pastor Enéas? Evitar os improvisos. Eu sou da música aqui, eu sei. Por isso que os meninos aqui cantaram, mas eles ensaiaram, né? Eles improvisaram uma coisa ou outra aqui e tal, mas foi o mínimo possível. E eu também, seguindo essa linha de pensamento, tentei aí já apontar alguma coisa, mas confesso aos irmãos que não consegui. Essa semana, aí peguei uma linha de pensamento, orei a Deus, busquei a Deus, e não consegui finalizar aquela ideia. E hoje eu também sentei, apontei alguma coisa. Eu estou dizendo isso para você por quê? Para você entender que quem vai falar com você hoje é o Espírito Santo. A gente até estuda, a gente até tem algum grau de conhecimento, mas se for para falar de conhecimento humano, ou se formos falarmos baseado nas linguagens humanas, você vai sair daqui igual. Tem muita coach, muita gente melhor do que eu para falar com você. Não sei se você já pegou palestras motivacionais, você sai e fala, nossa, que conhecimento, que maravilha. Né? Mas aqui, quem vai falar com você é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E Ele conhece você, Ele te entende você. E eu sei que Ele vai falar num nível que você necessita e que você precisa. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa série de mensagens sobre cidadãos dos céus. E eu quero ler com você em Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo número 11, versos 30 e 31. Enquanto você procura, enquanto eles projetam aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Enéas, pastor Edinho e todos os obreiros dessa igreja. Essa igreja aqui é uma bênção, essa igreja aqui é uma bênção. Você não falte nenhum culto, você podendo estar no culto, venha. Sempre tem uma palavra aqui de Deus para você. Até as segundas-feiras, culto da oração. De vez em quando, raras vezes que eu posso vir, eu venho. E tem palavra de Deus aqui. Na quarta-feira, as mulheres estão reunidas aqui. Tem palavra de Deus aqui. Eu participei do culto de inglês. Um culto que tem antes desse horário. Teve uma pregação, uma palavra abençoada. Então não falte. Né? Tem a escola dominical, sempre com ensino. Essa igreja é uma bênção. E você, com certeza, está no melhor lugar que você poderia estar neste domingo. Não tenha dúvida disso. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Ok? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, vamos pela palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31. Eu vou ler aqui para ler junto com você. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. O verso 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. É interessante, isso é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, né? Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Abaixe sua cabeça, se você assim quiser, nós vamos orar, pedir mais uma vez para que Deus fale conosco nesta noite. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Eu acabei aqui, ó Deus, de declarar, ó Deus, aos meus irmãos, aos nossos amigos, às nossas amigas que aqui estão, Senhor, nesta noite, ó Deus. Pai, que eu sou dependente de Ti, ó Deus, nós dependemos de Ti, dependemos da Tua palavra, Senhor. Pai, eu estou aqui agora, ó Deus, apenas como um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Deus. A glória é para o Senhor, a honra é para o Senhor, ó Deus. É o Senhor que faz a diferença, é o Senhor que dá a direção,
salvação. É o Senhor, meu Pai, que faz aquilo que o homem não pode fazer, ó Deus. Pai, as áreas do desenvolvimento do conhecimento humano, Deus, não podem entrar, a Tua palavra penetra, Deus. Pai, faz assim, ó Deus, meu Pai. O Senhor conhece, ó Deus, a história de vida deste homem e desta mulher, Senhor, meu Pai. Tu sabes, ó Deus, a motivação de cada um aqui, ó Deus, Pai. O Senhor conhece, ó Deus, Pai, melhor do que nós mesmos, ó Deus, Pai. O Senhor nos conhece, Deus, antes nós éramos informes, o Senhor já nos conhecia, Deus, e é por isso, Deus, que eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que eu posso contar com o Senhor. Espírito da verdade, fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus, nós te agradecemos, amém e amém. Eu, pesquisando alguma coisa sobre cidadãos dos céus, eu até queria ter trazido para você, e você conhece o que a gente chama de lá no Brasil, popularmente, do azulzinho, o passaporte, né? A gente fala, o azulzinho. E eu até queria ter trazido para a gente começar essa introdução. E aquele passaporte te diz que você é um cidadão brasileiro. Eu tenho aquele passaporte. Depois, que quem é cidadão português, ele pode pedir o cartão cidadão, né, em tese, estou falando em tese. Então, aquele cartão cidadão vai te dizer que você é um cidadão português. Mas aqui também nós temos o que nós carinhosamente chamamos, e o que o pessoal da minha época que chegou cá em Portugal está à procura agora, está em busca, é do vermelhinho, assim chamamos carinhosamente, que é o BI, né? Que é o passaporte que você então vai se transformar num cidadão europeu. Estou dizendo assim em tese, está certo, pastor? E eu estou dizendo isso porque aqueles documentos, ou esses documentos, têm o seu nome, leva a tua foto, a tua assinatura, mas ali estão imbuídas direitos e deveres. Eu, por sinal, peguei o passaporte do Brasil e fui folhear algumas folhas e achei uma frase interessante ali. E eu entendi que aquele documento, ou o documento que você tem, o passaporte, ele não é você. Aquele documento não é você. Interessante que aquele documento, alguns aqui vão até tomar um susto. Ele tem a sua assinatura, tem a tua foto, tem a tua digital, leva o teu nome, a adereço da tua mãe, mas ele não pertence a você. Pelo menos no Brasil está escrito lá, pertence à República Federativa do Brasil. É do Estado, por isso que o Estado, em determinados momentos, pode requerer aquilo de volta. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas aquele documento diz algo sobre você. Vamos, por exemplo, aquele documento, por exemplo, diz a que povo, a que raça, a que etnia você pertence. Não é assim? Por exemplo, aquele documento diz, por exemplo, que idioma você fala. Aquele documento não é você, não pertence a você, mas ele pode até apontar, de repente, a geografia de onde você vive, do qual você viveu. Mas o mais importante, nós pensando nesses documentos, é que aquele documento diz de quem é a responsabilidade pela tua segurança e pela tua proteção. Eu vou repetir, aquele documento diz respeito de quem de quem que tem que fazer a tua segurança e a tua proteção. E eu vou dar um exemplo para você entender. Quando surgiu a guerra da Ucrânia, quem tinha como eu disse, o azulzinho, o passaporte brasileiro, foi evacuado. E o Brasil tomou todas as providências para fazer a evacuação desses cidadãos da área do conflito. Como eu disse, esse documento diz, por exemplo, de quem é a responsabilidade da tua proteção e da tua segurança. Louvado é o nome do Senhor. Quero te dizer uma coisa, mas o tema desta série de mensagem é cidadãos dos céus. Eu sei que aqui nesta noite tem algumas pessoas que gozam, que têm a certeza, têm a convicção que são cidadãos dos céus. Gostaria eu de afirmar que todos aqui, mas não é assim que a Bíblia diz.
Eu sei que aqui tem gente que está na dúvida. E eu sei que tem gente que de repente, que está aqui nesta noite, de repente diz, não, esse negócio não é para mim, não quero ser cidadão dos céus. Eu com 46 anos já vi de tudo. E quando eu cheguei cá em Portugal, eu me deparei com 2 pessoas, estrangeiros, que eles tinham os requisitos, eles se enquadravam em tudo. Mas os 2 me disseram, não quero saber da cidadania europeia. Não, tinha um lá que nem o cartão português ele tinha. Tinha lá o NIF, tinha lá o Seguro Social, mas mais nada. Eu não quero isso não me apetece, me disse assim ainda. E quando o assunto é cidadania dos céus, também tem gente que não está nem aí para isso, não quer saber. Ele não quer. E nós vamos falar disso nesta noite. Mas para você que está aqui nessa noite, para você que está aí me ouvindo, e tenha certeza que você é um cidadão dos céus, quando o assunto é segurança e proteção, você pode falar como Salmo 23 e verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sou cidadão dos céus, não temerei mal algum. Mas por quê? Porque a tua sombra, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado é o Senhor. Esta é uma afirmação que só quem é cidadão dos céus pode dizer. E é forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É por isso que teve um ano que eu fui visitar um irmão, minha esposa também foi. E daquele hospital ele não sairia mais. Não encontrei ali ninguém abatido, ninguém maldizendo da vida. Depois ficamos sabendo, conversando ali no funeral dele, que ele chamou um amigo dele e disse assim: cuida da minha família, cuida dos meus. Meus filhos já estão casados, já estão encaminhados, só cuida da minha esposa. Mas já ela vai vir comigo, sabe por quê? O amigo dele disse, por quê? Porque esta noite eu estava orando e Jesus me visitou aqui nesta noite. Isso é quem tem cidadania dos céus. Aleluia. Quem tem cidadania dos céus ouve de Deus. E tem de Deus essa promessa, Isaías 43, 2 e 3. Isso me chamou a atenção. É uma garantia que o próprio Deus dá quando o assunto é segurança e proteção. Olha só, aqui diz Isaías 43, quando passares pelas águas, isso é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando, você vai passar pelas águas, mas elas não te submergirão. Deus ainda diz, você vai passar pelo rio, mas eles não te afogarão. Esse Deus que responsabiliza pelos seus cidadãos, ele diz, olha, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Já é motivo de se alegrar, mas Deus é tão detalhista, Deus diz assim, nem a chama arderá em ti. Essa é uma promessa de quem é cidadão dos céus, pode gozar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deixa eu continuar. Nós lemos um texto que fala sobre essa mulher, que o texto vai vai dizer o ofício dela, prostituta Raabe. Para você que não sabe, vou contextualizar a história dessa mulher. Essa mulher morava num lugar chamado Jericó. E Jericó, nesse tempo, não é uma aldeia, não é uma vila, não é um conglomerado de tendas, mas ela leva o status de cidade. E quando eu falo cidade, estou falando um juntamento de pessoas de forma organizada. Essa cidade, ela gozava de um privilégio de ser toda murada. E não era a principal cidade daquele tempo. Não era a cidade mais importante do mundo naquele tempo. Ela tinha inimigos.
Aliás, esse texto está dizendo justamente que o povo de Israel, os judeus, aqueles escravos lá do Egito, estão indo conquistá-la. Mas eu não tenho dúvida de que ela já tinha sido tentada, outras pessoas, outros povos tentaram conquistar ali. Aqueles povos viviam em guerra. Mas até então, até esse momento, ninguém conseguiu sobrepujar aquelas muralhas. Até então, esse momento, essa prostituta Raabe, ela morava ali, ela fazia parte, ela tinha a cidadania daquele povo. E ela gozava dessa segurança. Ela gozava, então, ali do privilégio de estar protegida por aqueles muros. Se eu e se você estivesse ali, e nós fôssemos ali conhecer, nós ficaríamos assim, estupefatos. Nossa, que grande construção. Olha que obra de engenharia humana. Aquilo não foi feito assim por bel prazer. Pedras escolhidas. Foi calculado. Foi projetado. Aquilo até hoje fascina aos escavadores e as pessoas que estudam as antiguidades. Aquilo era mesmo monumental. Quem olhava aquilo dizia assim, não, isso aí é intransponível. Não tem tecnologia para sobrepujar isso daí. Quem lá estava dentro, gozava a sensação, estou seguro aqui dentro. Aqui dentro, não, aqui não passa. Essa muralha é forte. Leandro, então traz uma aplicação. Nos diga, Leandro, e eu peço, Espírito Santo, me ajude. O que simboliza para a minha vida e para a sua vida? O que significa essas muralhas no dia de hoje? Eu sei que você é inteligente. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando no coração de gente aqui que já entendeu. Antes de eu falar aqui, tem gente aí que eu já vejo que o olho está brilhando e que o Espírito Santo está ministrando. E é isso mesmo. Esta muralha, ou esses muros, eu vou falar aqui, poderia falar muitas coisas. Eles representam, por exemplo, os sistemas humanos. Sabe aquelas coisas que dá essa sensação de segurança para a gente? Sabe? Você conhece gente assim, né? Que a sua segurança está na conta bancária, é o muro dele. Hã? Você conhece gente que goza de perfeita saúde, está nas academias, nos ginásios? Aquilo é o muro dele. Eu conheço gente que, infelizmente, que o carro que ele tem é o muro dele. Conheço cidadão que o muro dele é os bons relacionamentos que ele tem. Conheço gente, e você também conhece gente, que para ele a religião é o muro dele. Qual foi o seu muro, ou qual é o muro na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa. Não sei se você já construiu um muro, eu já não construí muro, mas eu lembro de construir parede com meu pai. Eu nunca construí uma parede, eu nunca vi um pedreiro construindo uma parede ou um muro. Vamos construir aqui para cair? Vamos. Constrói, põe aço, dedica tempo ali, né? Aquilo às vezes leva bloco, lá no começo do Brasil, tijolo. Vamos construir para quê? Para cair. Não. Quem constrói um muro, constrói para ficar ali por longo tempo. Ou aquela muralha foi feita para resistir. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa muralha aqui não foi a primeira e nem seria a última das muralhas que o ser humano construiu e que ruíram. Todo sistema humano é falho. Todo sistema humano vai cair. A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Quem é cidadão aqui da terra, quem é cidadão que confia no muro, deixa eu dizer uma coisa, vai se decepcionar. Ah não, mas o meu investimento, eu tenho investimento na bolsa, eu invisto aqui, eu invisto ali, eu sei, não adianta, nenhum sistema humano é confiável. Se você está estribando em conhecimento ou nas áreas de conhecimento humano, você está fadado ao fracasso, ao colapso. Raabe vivia nesse aspecto.
ou sobre esse prisma. E Raabe ainda vivia, sabe aonde? Sabe onde era a casa de Raabe? A Bíblia vai dizer que era sobre os muros. A casa dela era no perímetro da cidade, sobre os muros. Olha o que olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,17. Vai dizer o seguinte: e o mundo passa, os sistemas humanos passam, e a sua concupiscência, mas quem tem a cidadania dos céus, mas quem tem o seu nome no livro da vida, a Bíblia diz assim, mas aquele que faz a vontade de Deus. O que acontece, Leandro? Quem é cidadão dos céus? João vai dizer, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para quando? Para sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. É interessante que a Bíblia, como a Bíblia é atual, falando da prostituta Raabe, o Edinho me disse aqui uma coisa interessante. Edinho, quando o Edinho relatou aqui aquela cena daquela mulher que foi pega em ato de adultério, que cena terrível, que cena trágica, que cena, aquilo era horrível. Aquela mulher sabia que ia se morrer apedrejada. E quem ia apedrejar ela eram os próprios concidadãos dela. Por quê? Porque ela errou na lei deles. Olha só, estamos falando de cidadania aqui hoje, mas aqueles cidadãos tinham direitos e deveres. Aquela lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Algumas injustiças estão acontecendo aqui, sim, nesse texto, sim. Porque levaram ela, mas não levaram o homem. Tinha que levar os dois. Tinha que levar as testemunhas. Já erraram aí. Mas só que eles levaram diante de Jesus. Levaram diante de Jesus. E Jesus, que tem a presciência, ele conhece tudo e tudo antecipado, conhecia o coração daqueles homens. Aqueles homens não queriam fazer justiça. Aqueles homens que eram cidadãos terrenos, eles só queriam aprontar. O status deles, o status quo deles era outro. Eles não queriam justiça. Eles não estavam se sentindo injustiçados. Mas eles queriam aprontar, na verdade, é mais um pecado de injustiça. E aí Jesus disse, não, vocês não são cidadãos dos céus. Vocês não são cidadãos dos céus. Vocês aí têm muros que vocês precisam derrubar. Tem muros aí que vocês estão se segurando. Então vamos lá, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Começou a ruir o muro deles. Começou a ruir. Um começou a perceber, peraí, mentira. Opa, peraí. Homicídio, peraí. Idólatra, peraí. Feitiçaria, peraí. Roubadores, peraí. Caluniadores. E eles começaram, os seus muros começaram a cair. E eu fazendo esse link, vamos agora para falar de Raabe, essa personagem. O muro, ele é inanimado, mas Raabe é uma mulher, é alguém animado nessa conjuntura. É alguém que representa justamente, como Edinho falou, eu e você. Você conhece gente que fala assim, não, mas eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu tenho moral, eu tenho ética, minhas contas são todas pagas, eu vivo mesmo ali na linha. Né? Nunca precisei ir para uma esquadra, nunca meu pai, minha mãe, teve aí, eu sempre estava no quadro do mérito da escola. Conhece gente assim? Você vê a vida dela, realmente é ilibada, né? Mas tem muros ali, que só ela sabe que precisam cair por terra. Tem muros ali que precisam cair por terra. A prostituta Raabe é justamente essa pessoa que faz parte desse sistema. É uma cidadã que mora dentro desse sistema, que mora dentro desse muro. Mas olha o que é diferencial para você que não conhece a história. Vem até ela, ou vem até... Antes de eu falar isso, interessante, né? Dentro daquele muro, né?
tinha proteção, tinha segurança, mas também tinha Raabe. Será que um happy hour? Será que era de noite, de dia que iam procurar ela? Não sei. Mas a prostituta Raabe fazia parte das cercanias daquele muro. Raabe lá estava, mas eu posso garantir para você, quem que não estava na casa de Raabe? Era a presença de Deus. Portanto, eles não eram cidadãos dos céus. E aqui eu quero colocar então dois povos. Os espias que estão representando, justamente estão amando. E quando diz espias aqui no livro de Josué, essa história está no livro de Josué. O Josué manda uns espias até Jericó, e eles conseguem entrar ali. Eles estão olhando para ver como é que funciona aquilo. E em dado momento eles têm que se acolher, eles têm que se esconder, então, na casa de Raabe. Essa é a cena, para quem não conhece a história. E aí eu quero colocar dois povos, duas cidadanias, aí para você entender de que lado você está. E para você escolher qual lado você quer ficar. De um lado, tem a cidadã Raabe, pertence a Jericó. E de outro lado, tem os espias hebreus, que estão amando do capitão, estão a serviço do reino, são cidadãos dos céus, porque Deus disse que Deus ia conquistar Jericó, e eles estavam sobre a palavra de Deus. Portanto, eles eram literalmente representantes de Deus, eles eram cidadãos dos céus naquele dia. Quem está me entendendo, diga amém. Estou vendo vocês muito quietinho aí. E agora, Raabe protege aqueles homens. E Raabe sabe da história deles, sabe o que aconteceu, a história que aconteceu no Egito, chega até os ouvidos deles, e Raabe está apavorada. Eu penso que a conversa foi mais ou menos assim: olha, vocês vieram até a minha casa, eu escondi vocês, eu acolhi vocês, livrei vocês, mas o meu povo está apavorado. Apesar de vivermos aqui nesse muro, o Egito era muito mais poderoso do que a nossa cidade. Nós somos uma cidade. Vocês venceram uma nação. Vocês venceram o todo-poderoso do Egito, o todo-poderoso faraó. Isso está lá em Josué. Ela vai dizer: o nosso povo está apavorado. E aqui eu faço um link. Quem não é cidadão dos céus hoje, sabe como é que anda? Apavorado. Quem não é cidadão dos céus hoje, anda, sabe como? Anda nos psicólogos, nos psiquiatras. Quem não é hoje cidadão dos céus, anda atormentado. É por isso que os fármacos estão aí lucrando por causa desses remédios. As pessoas não conseguem dormir, não conseguem resolver os seus problemas. É por isso que os números de suicídio só aumentam. Sabe o que é isso? Quem não tem a cidadania dos céus está apavorado. E a história diz isso. Eles estão apavorados. Mas os espias disseram: olha, ela faz um pedido: poupe minha família, poupe a minha vida. Eu sei que Deus vai colocar por terra este muro que a minha gente, os meus concidadãos consideram como uma proteção. Eu sei que vai ruir. Olha só, às vezes o intelectual, às vezes o rei, o maioral daquele lugar não entendeu isso, mas uma prostituta, a visão dela foi aberta e ela clama por socorro. E aqui nesta noite eu sei que tem gente que veio aqui, está clamando por socorro. E eu posso dizer pelo Espírito Santo: o socorro não vai chegar. O socorro da parte de Deus já chegou para a sua vida e para a sua família. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela entendeu: olha, poupe a vida da minha família. Poupe a minha vida. Deixa eu correr. Eu acho interessante como a Bíblia é exata. Alguém disse, usando forçando, disse assim, que a Bíblia é mais exata do que a matemática. Olha só o que os espias disseram. Olha, vamos para o seguinte:
Nós vamos invadir aqui. Esse muro vai cair sim. Mas só quem estiver dentro dessa casa é que vai se salvar. Porque os cidadãos dessa cidade, por causa dos seus pecados, da sua rebeldia e desobediência, todos vão morrer. Não é para poupar ninguém. Deus já disse, é juízo. Tiveram tempo de se arrepender e não se arrependeram. Mas a sua família, quem estiver dentro dessa casa, aquela casa se tornou o lugar da salvação. A casa que antes era lugar do meretrício e de prostituição, virou casa de salvação. Mas sabe por que virou casa de salvação? Não é porque Raabe foi brilhante e teve uma brilhante ideia, foi descortinado ali os segredos, não. Sabe por que ela foi salva? Os espias disseram para ela, olha, quando nós formos invadir aqui, precisamos de um sinal. E que sinal que é esse? Coloque um fio de escarlate vermelho. Aquele fio vai ser o sinal que nós vamos passar a espada em tudo. Mas quem estiver dentro dessa casa vai ser salvo. Louvado é o nome do Senhor. Sabe por que você ora pelo teu filho e Deus tem guardado o teu filho? Sabe por que você tem orado pelo teu marido, pela tua esposa e ele tem sido guardado? É por causa de uma cor vermelha, mas não é de um fio, não é um sangue de cordeiro, mas é o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Aquele fio de escarlate, Edinho, apontava para o sacrifício de Jesus. Aquele sangue que foi colocado na verga, nas ombreiras, quando o anjo da morte passou pelo Egito, e o anjo via o sangue, tudo aquilo apontava para Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje, Wilton. O muro ia cair e nós íamos sucumbir junto. Sabe aquela depressão, aquela doença, sabe aquela situação que ia nos ceifar a vida? Eu quase morri em 1998. Por que eu não morri? Porque minha mãe dobrou os joelhos e disse, Senhor, guarda o meu filho, Senhor, guarda o Leandro. Jesus, eu não sei onde o Leandro está, mas guarda o Leandro. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou caminhando para o fim. Se você não tem certeza de como está a sua cidadania dos céus, eu vou orar por você. A Bíblia diz, eu apontei aqui, Romanos 10:10. Se você não tem certeza que o teu nome está escrito lá no livro da vida, porque, como eu disse para você, o documento não lhe pertence, cidadão dos céus também não tem um cartão físico, mas tem um nome registrado lá no livro da vida. Tem um livro, sim, e tem o seu nome lá, mas eu sei, como eu disse aqui no começo, que alguém aqui pode estar em dúvida. E se você, quem sabe, nunca se preocupou com isso, mas o Espírito Santo te convenceu nesta noite, como é que eu faço, Leandro? Onde é que trata dessa tal de cidadania dos céus? É na conservatória? É no CEF? É na embaixada? Não. Paulo vai dizer o endereço onde você trata da cidadania dos céus. Tem que pagar quanto, Leandro? Nada, porque quem deveria pagar, pagou no seu lugar, é Jesus Cristo. Então o que eu faço, Leandro? Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Jesus disse, se você confessar Ele publicamente, Ele vai confessar o seu nome diante de Deus. Hoje é noite de salvação. Hoje só sai daqui hoje para a perdição quem quiser. Mas Leandro, eu não sei, a Bíblia vai chamar ela de prostituta. Leandro, eu acho que eu fiz muito pior do que isso.
Quem sabe tem gente assim nessa noite aqui. Eu estou caminhando para o fim. Olha o que Isaías vai dizer. Isaías está escrevendo aquilo que Deus manda ele escrever. Para o seu coração, para a tua mente. Isaías vai dizer assim: venham, vamos refletir juntos. Olha o amor de Deus. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Deus sabia que você estava perdido dentro desse muro, que você não era cidadão dos céus, mas Ele queria te atrair, te trazer. Aí Deus diz assim: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Esse Deus que te conhece dentro desse muro que você está, Ele diz assim para você: embora o seu pecado seja vermelho como o carmesim, se tornará branco como a branca lã. João vai dizer que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Isso fala de cidadania nos céus. Temos comunhão uns com os outros. E diz assim: e o sangue de Jesus não é um fio de escarlate mais, não é um programa de seguro, não é uma seguradora, mas para ser cidadão dos céus, diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fique de pé, eu vou orar. Eu vou orar. Tantas pessoas já passaram, só hoje, no planeta somos aí, esses dias os números ajustaram, não sei se para 7 ou 8 bilhões de pessoas no planeta. E foi mais rápido do que eles imaginavam. E quando fala de cidadãos dos céus, boa parte dessas pessoas vivem aqui, vão viver uma vida sem se preocupar com a eternidade. Mas quem é cidadão dos céus, pode ler isso daqui e entender que tem uma pátria celestial. A Bíblia diz isso, a Bíblia afirma isso. Hebreus 11:16 diz: em vez disso, está falando de pessoas que foram martirizadas, cerradas, comidas pelos leões, um espetáculo. Eu estive no Coliseu, eu comecei a imaginar a cena ali de cristãos sendo ali passando pelas maiores atrocidades, um espetáculo, uma carnificina. E para muitos aquilo era vergonhoso. Mas olha só o que diz Hebreus 11:16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Falando de pessoas que sofreram pelo viés do martírio, por exemplo. Isto é, eles esperavam a pátria celestial. Olha só agora o que o texto vai dizer. Por isso, por esta razão, Deus não se envergonha. Quem estava naquela cena ficava envergonhado. Por que esse camarada não negou esse Deus e foi poupado dessa morte? Mas o texto vai dizer que por esta razão, Deus não se envergonha deles. E diz assim: e Deus lhes preparou uma cidade. O texto vai dizer: os quais o mundo não era digno. Olha que nível que eles estavam e que estão, porque eles estão guardados em Deus. Eu ouvi um pastor, aquela frase me tocou muito. Ele disse assim que há algo pior do que a morte. É viver uma vida longe de Deus, uma vida sem propósito. E nesta noite, você não pode sair daqui hoje sem ter a certeza que você é um cidadão dos céus. Se você não quiser, Deus respeita. Deus não vai te pegar à força.
Deus não vai com chicote atrás de ti. Não. Deus hoje está falando com você porque Ele ama você. Deus ama você. Se tem alguém que ama você, que conhece a sua história e te trouxe aqui nesta noite, te pôs na frente dessa tela para ouvir isso, é porque Ele te ama. Ele te ama. Ninguém te ama mais do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa, mas se você não quiser, o que lhe espera, infelizmente, é a morte eterna, separação eterna de Deus. Eu vou orar agora. Peço desculpa, Edinho, pelo horário, Edinho. Mas se você não tem a certeza de que seu nome está no livro da vida, ore a Deus agora, confesse seus pecados. Não é o Leandro, não é pastor que... Eu até tenho meu nome na secretaria da igreja, a igreja conhece, sabe o meu nome, o meu endereço. A gente é membrado aqui nessa igreja, eu e minha família. Mas não é isso que me dá direito a ser um cidadão dos céus. Wilton, é tão sério isso, Wilton, que a Bíblia diz que não é porque às vezes a gente ora e Jesus cura. Opa, já estou garantido, não. Jesus vai dizer assim, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É motivo de sairmos aqui alegres nessa noite, que o nosso nome está no livro da vida. E quem estava na dúvida, eu sei que vai orar agora. E o Espírito Santo é que convence, é o Espírito Santo que mostra, é o Espírito Santo que testemunha. Você vai acordar amanhã, sabe como? Olhar para o espelho e dizer assim, eu posso tombar hoje, porque se eu tombar hoje, eu estou segurado, eu estou garantido, porque de quem que é a responsabilidade da minha proteção? É o guarda de Israel, é o guarda de Israel, é o guarda de Israel. A Bíblia diz que ele não dorme, a Bíblia vai dizer que nem tosqueneja, tosquenejar é dar aquela pestana assim, o guarda de Israel nos guarda a todo momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, te exaltar, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Senhor, nesta noite, eu sei que tem pessoas aqui te celebrando, te adorando, te bendizendo, porque tem a certeza, Senhor, que o nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Oh, meu Deus, meu Pai, que esperança gloriosa, que alegria maravilhosa, saber que o nosso nome, Senhor, está escrito, ó Deus, diante de Ti, conquistado pelo Senhor. Mas eu sei também, Senhor, meu Pai, tem pessoas aqui em dúvida, Senhor, que estão agora confessando os teus pecados, pedindo graça, misericórdia, que o teu sangue limpe, lave as vestes, ó Deus. Pai, eu te peço, eu te suplico e eu te agradeço em o nome de Jesus. Para todo sempre, aplauda o Senhor. Aleluia.